Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um sábado aí, todo mundo junto. Como é que vocês estão? Hoje o dia tá bonito. Sol, pelo menos Mais um aqui, sábado de ó, sol delícia, né? cappuccino, olha. Tintim. Quem aí já preparou o cappuccino? Bom, nós somos o Francine e a Elaine, do Estúdio C2 Arquitetura, e a gente vai começar a falar hoje sobre compor adornos de decoração. Já deu branco, Já. mulher? Calma um cadinho, gente. Vamos acordar, povo! Tô acordada. Porque a gente fez uma enquete, né? E a gente perguntou quem aí tem facilidade, quem consegue sair, comprar sozinho, quem precisa de uma ajuda, assim, ajuda da pessoa da loja. Claro que a gente pede ajuda, né? Com certeza. Mas tem gente que tem mais dificuldade de sair e comprar sozinha, mas tem gente que vai tranquilona e compra com muita facilidade. De primeira, né? De Já vai primeira. acertando. Mas, E gente, aí não... a gente perguntou também rapidinho Uhum. sobre compor, quem tem facilidade de compor. E na verdade a gente perguntou quem que prefere aprender hoje sobre compor adornos ou como escolher. E na verdade compor ganhou no larga Meio que de lavada, né? É, isso aí. É porque eu vejo assim que escolher é realmente uma coisa muito pessoal. Tem técnica, tá, gente? Tem regras. A gente vai dar uma pincelada aqui sobre como escolher. Claro, tudo que a gente trabalha na arquitetura, na decoração, tem técnica. Então, assim, se você tem gente que fala assim, você tem dom pra isso. Tudo bem, tem gente que já tem um feeling maior. Agora, pra quem não tem, não quer dizer que não vai poder acertar, porque não Isso aí. tem. Porque existem técnicas, existem regrinhas, existem detalhes que a gente segue para poder alcançar esse objetivo maior, que é fazer tudo harmonizar e tudo ficar bonito, É porque tudo assim, ficar arrumado. com o tempo, a gente já faz tão automático que a gente já Parece nem fácil, né? Isso aí, a gente já nem percebe. Sabe aquela coisa que por você fazer sempre, você já adquire aquilo dentro da sua mente de uma maneira que você faz sem perceber. É que nem às vezes a gente tá no automático, tá dirigindo, vai pra algum lugar e depois fala, não, nem era aqui que eu vim, gente, eu passei. É porque o cérebro já E tá aí, tão acostumado a fazer aquilo que a gente já faz automaticamente. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Vocês podem acreditar ou não, mas é verdade. Quando eu terminei a faculdade, essa daqui já ia pro lado do interiores. Ela já curtia trabalhar com interiores desde o início. Eu, como vocês já sabem, quem ainda não sabe, vai lá procurar nosso vídeo no GTV que a gente fala um pouquinho da nossa história. Antes de me formar em arquitetura, eu me formei em ciência da computação. Ou seja, não tinha nada a ver com estética. E aí, eu já me formei em moda. ela já se formou em moda, então ela já tem tinha aquela coisa da estética, né, no ser, vamos dizer assim. E quando eu terminei a faculdade de arquitetura, o meu objetivo era trabalhar só com a edificação, que era fazer os projetos que a gente chama projeto de arquitetura, né? em si. E não o projeto de interiores, que puxa mais essa questão da decoração, né, dos acabamentos. Então o meu objetivo era fazer projetos de arquitetura apenas. E, cara, me dava super bem, adorava, eram as disciplinas que eu mais gostava. Quando eu terminei, eu realmente ingressei o meu escritório com arquitetura. Porém, com o tempo, acho que um ano depois, mais ou menos de formada, eu fui procurar uma pós-graduação em interiores, porque me faltava esse complemento do acabamento da casa. Eu já fui fazer estágio com a professora que dava aula de interiores, então assim... E aí, assim, eu lado, realmente não tinha o feeling da decoração, mas precisava, porque os meus clientes que faziam o projeto de arquitetura, depois me chamavam para fazer a parte de interiores. E eu não sabia, não é que eu não sabia nada, mas eu ficava perdida, ficava realmente assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? É a questão da prática, Da gente, prática. que a gente tanto fala, como a nossa faculdade, são 5 anos de curso, e nos primeiros 6 períodos a gente não tem necessidade de fazer estágio, mas depois a gente tem a obrigação de fazer. E se a gente não tivesse feito, a gente ia entrar no mercado do trabalho
perdido. Uhum. Então, assim, o estágio é realmente colocar em prática e a gente adquirir essa prática de exercício, Executar. de executar, para você acostumar a fazer aquilo ali sem perceber e entrar no automático, né? Então eu posso dizer para vocês, por experiência própria, eu aprendi a ser design de interiores, tá? Vocês que estão aí não precisam aprender a ser design de interiores, mas podem pegar muitas dicas com a gente para poder pelo menos saber fazer o da própria casa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. O que é compor adornos, né, gente? É o que a gente fala. A gente vai ter que dar uma pincelada no que a gente falou nas lives anteriores. Porque a decoração, o design de interiores, ele é uma linkagem de vários fatores. E chegar ao ponto de montar, de escolher e compor os adornos, que é o que a gente chama de produção de ambiente, realmente é um termo que a gente usa. Quando a gente chega nesse ponto de só chegar para arrumar, a gente fala assim, só falta agora produzir o ambiente. Produzir o ambiente, que exatamente. É como se fosse o finalzinho mesmo. É assim, a cereja do bolo, mas que faz total diferença. É a mesma coisa que você tira o bolo do forno e depois você confeita o bolo para entregar para o cliente, quem trabalha com isso. Ah, o bolo de aniversário, só o bolo de padaria não é suficiente. É tipo isso. Isso aí. O bolo, você vai ali, você assou o bolo, você fez o recheio, montou. Ó, eu posso falar de bolo com tranquilidade, tá, gente? Porque de bolo eu já trabalhei muito tempo. Aí você prepara, faz a massa, assa a massa, tá ali o bolo fofinho, coisa e tal. Tá, você vai fazer o recheio, vai rechear, vai montar ele com recheio. Você já escolheu a cobertura, você já escolheu a decoração, você já escolheu até os topperzinhos que você vai botar. Mas, para poder o bolo ficar lindo, para você botar lá na sua mesa de aniversário, você tem que arrumar tudo aquilo ali junto. E tem na que verdade, decorar o bolo, né? Exatamente. E é na verdade aí que entra faz a diferença no final, né? E é aí que entra a composição de adornos, né? E a personalidade da pessoa estampada naquele bolo, como estampado na nossa casa. Então, é aí que a gente dá aquele toque de personalidade da pessoa. Exatamente. É aí que você mostra que a casa é a sua casa, não a de outra pessoa. Exato. É aí que está a grande diferença. Então, o que não é compor adornos é pegar e botar tudo aleatório. A gente vai mostrar quando a gente for apresentar umas imagens, como a gente sempre faz, o que é o certo e o que é o errado. Porque tem gente que pega simplesmente e sai botando um monte de coisa em cima dos lugares que for decorado, as superfícies, por exemplo, do rack, do aparador, da mesinha de centro, da mesinha lateral, nas paredes, né, os quadros, e sai botando tudo aleatório, um do lado do outro, de qualquer altura, e coisas que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, ou que são todas iguais. Então, assim, todas essas coisinhas fazem diferença no final. Então, não é isso, não é simplesmente pegar e jogar tudo ali em cima, entendeu? Uhum. Você tem que arrumar e tem que ter uma proporção, tem que ter uma diferença de alturas, tudo para deixar seu ambiente mais bonito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que que isso é tão importante? Foi o que a gente falou. Uma casa sem decoração, sem os quadros, sem o tapete, sem as almofadas, sem os objetos de decoração, no final é uma casa sem nada, é uma casa sem graça, sabe? Uma casa sem humanização, sem parecer que mora alguém lá. Uhum. Sabe aquelas casas que você entra que tá, às vezes você vê assim, casa para aluguel, um exemplo. Mobiliada. Tá mobiliada para aluguel. Mobiliada para aluguel. Aí você entra, o que tem lá? Tem um armário de cozinha, às vezes já tem um sofá e a mesa, mas não tem nada. Então é uma casa sem humanização, sem parecer que alguém vai morar ali de verdade. Tá faltando tudo isso que engloba a decoração para deixar a sua casa, vamos botar assim, habitável. Só pra gente dar uma pincelada, por que é importante a gente pensar em tudo antes. Assim como a gente falou na outra live sobre as cores, que você tem que planejar a paleta de cores. Lá quando a gente falou dos estilos, você tem que conhecer seu estilo. Pra gente chegar na fase dos adornos, todo aquele passo a passo que a gente falou antes, que a gente falou já tem nas que ser outras pensado. Lives. Quem não assistiu, depois quiser, tem tanto no nosso canal no YouTube como no IGTV, tem as lives, a gente explica bem profundamente, vamos dizer assim, sobre isso. Mas os primeiros passos são esses, como a Elaine falou. Então vamos dar uma pincelada. A gente primeiro tem que ir lá pensar no nosso estilo,
o que a gente, com o tipo de composição daquele ambiente a gente gosta de fazer. Se é um estilo mais clássico, se é um estilo industrial, se é um estilo mais pro navy, enfim, existe uma série de estilos que a gente tem que pensar e planejar como que você quer dar aquela personalidade na sua casa. Que linha de pensamento que você vai fazer para montar a sua composição. Ver o que você se identifica mais, né? Qual o estilo que se identifica mais para te facilitar na hora de sair para escolher que peças que você vai comprar. Isso. Outro ponto, né? A questão das cores. É muito importante quando você for comprar os adornos para sua casa que você tenha aquela paleta de cores definida. Porque senão você vai sair num dia e vai comprar uma peça azul. No outro dia você vai comprar uma peça verde. No outro dia você vai comprar uma peça rosa. Aí depois vira Será que eles vão combinar? Depois vira uma coisa que você, quando você juntar tudo e for compor, você vai ver que às vezes não funcionou. E é o que acontece, na verdade, é o maior dos problemas, gente, de verdade. Porque o objeto de decoração... Não, e sabe o que acontece? A gente acha as peças bonitas. As peças realmente são bonitas. Mas só que elas não conversam. Isso aí. Né? E aí é que tá o grande dificultante na questão da composição dos adornos. E aí, às vezes, você joga dinheiro fora. Porque você compra aquele adorno, tem adorno que não é baratinho. Sempre tem umas coisas com preço legal. Mas tem adorno de 300, 400, 500, R$1.000. E aí imagina você pagar, investir num adorno desse e depois você chegar em casa e descobrir que não tinha nada a ver. E às vezes tem loja que não permite trocar essas coisas, né? Então, assim... Principalmente um quadro que às vezes você faz sob encomenda. Às vezes um jogo de almofadas que você vai encomendar especificamente para você. Isso tudo faz parte de adorno, gente. Tudo, quadro, tapete. Tapete dificilmente você vai conseguir trocar. Isso. Porque ele é muito específico para cada espaço. Uma vez que ele sai de dentro da loja, minha filha, dificilmente. Você pode até conseguir uma loja que troca, mas é difícil. Bem difícil. Uma dica para tapete, por exemplo, é a questão das medidas, né? Das distâncias. O tapete tem que estar, vamos dizer, conectando todos os móveis do ambiente. Uhum. Por exemplo, seu ambiente da sala de estar, ele tem que estar um pouquinho embaixo do sofá, um pouquinho embaixo da poltrona ou da cadeira ou do puff que tiver ali do lado. E se tiver um rack, por exemplo, né, da televisão, se ele for ficar na frente do rack da televisão, ele não precisa estar embaixo do rack, até porque tem muito rack aqui encostado no chão. Ele teria que estar na frente, ou encostadinho, ou 5 centímetros, 10 centímetros. Então, assim, o tapete, a gente tem que estar ligado nessa questão das medidas e tem que estar pensando justamente nessa composição do todo, porque tapete, a maioria dos tapetes são estampados, tem algum desenho, né? Então, assim, a gente também gravou um vídeo sobre mix de estampas. Já tá lá no ar no YouTube. Tá lá no YouTube. Esse vídeo só está no YouTube por enquanto, hein, gente? Então, vai lá pra vocês assistirem lá. E aí lá vocês vão aprender um pouquinho sobre essa questão do mix de estampas. Como combinar para depois não ter uma dor de cabeça aí na sua casa. A Paula tá perguntando aqui se os adornos têm que fazer conexão em toda a casa. A gente não precisa pensar na casa de forma geral, a gente precisa pensar no ambiente, tá? É interessante que os ambientes da casa tenham alguma conexão, mas não o adorno especificamente. Porque o que acontece? Tem a casa, vamos botar uma família. Tem o marido que às vezes tem aquela... A gente fez um projeto de um cantinho do marido, onde ele gosta de moto. Então o cantinho dele ficou com um estilo muito de moto. Então ali é aquele canto só dele. O quarto da menina já é um quarto todo colorido, cheio de informação, de coisa muito extremamente feminina e extremamente adolescente. Então assim, não tem como você querer que ao quarto da filha, o canto do marido, a sua sala, a sua cozinha, tudo tem a mesma conexão. Não vai ter. Não vai ter. O importante do ambiente é ter a personalidade de quem vai habitar, quem vai usar aquele ambiente, né? O que é bacana de você fazer essa conexão em ambiente, tipo assim, sala com lavabo. Se o lavabo tá ali anexo à sala, aí sim, é legal você colocar coisas que são similares. Porque meio que assim, as pessoas que vão usar a sala vão estar diretamente ligados ao lavabo. Mas se eu também quiser
Mas não necessariamente, tá? O lavabo você também pode pegar e fazer, já que é um banheiro que você de casa usa menos às vezes, você pode também pegar e fazer uma coisa completamente temática, diferentona no banheiro e a sala sua ser totalmente neutra, calma e clássica. Sim, assim. Então, assim, não necessariamente precisa. Agora, se são dois ambientes que estão no mesmo sala de estar e cômodo, jantar, né? Por exemplo. Aí eles têm que aí conversar totalmente. Tem que ser uma extensão do outro. Isso aí, você tem que pensar ali como um todo. Porque vai que você bota assim, eu tenho uma mesa de jantar estilo clássico e depois meu sofá e minha área ali da televisão é totalmente rústico. Não vai conversar, não vai ficar bom, entendeu? Então, e quando você tá olhando o ambiente, você tá olhando o ambiente como um todo, né? Porque eles são integrados. Você abre a porta e você vê tudo junto. Então, assim, é igual se você tivesse, por exemplo, uma cozinha americana. Isso aí. Mesma coisa. Aí então, se a cozinha tá ali integrada com a sala, aí eles têm que conversar. Porque quando você olha o todo. Não adianta se você tem uma cozinha americana, aquele balcão totalmente aberto, aí você olha pro lado da sala, ela tá clássica. Você olha pra cozinha, ela tá toda preto e branco. Não vai rolar, gente. Não vai. A questão visual, você vai bater o olho, o negócio não vai funcionar. Tá? Então, voltando. Primeiro ver os estilos, escolher as... Primeiro não, gente, isso tudo tem que ser junto, tá? A gente fala assim na sequência, mas tem que ser tudo junto. Define estilo, define as cores, planeja orçamento, tá, gente? Porque olha só, tem cliente que chega pra gente e fala assim, quanto que eu vou gastar pra fazer esse cômodo? É a palavra, é a pergunta que a gente ouve de todo mundo. Todo mundo. Quanto que você acha que eu vou gastar, gente? Você pode gastar de 1 a 1 milhão. Fácil. De 1.000, né? Não, de 1.000 a 1 milhão. É porque eu quis dizer exatamente assim, ó. 8 a 80, na verdade nem é 8 a 80, é de 8 a 8 mil. Porque na arquitetura e na parte de interiores, você tem peças de R$1,99, tá, gente? Que às vezes são bonitinhas, que você pode aproveitar. E você tem as peças de design que são 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Fácil. E isso a gente tá falando porque é muito fácil mesmo de acontecer. É fácil. Dani tá aí. Esses dias ela me mandou a foto de um vaso bonito que ela viu numa revista e queria achar esse vaso. E aí ela foi procurar nas lojas, tava mandando mensagem, ela viu, achei o vaso que eu tanto queria. Ela achou uma coisa completamente assim, não é comum, vamos dizer assim. E ela é peça de designer, e é uma peça de designer. Aí se eu não me engano, eu acho que o valor é em torno de uns R$500 o vaso. E aí eu falei assim, nossa, que lindo, né? Mas realmente, eu acho que vale a pena porque ele é muito bonito, eu também acho. E aí eu falei assim, será que isso é de madeira mesmo, maciça? Porque parecia ser de madeira. Ela falou que a vendedora da loja falou, não, se isso fosse de madeira maciça, esculpida assim, ia ser uns R$5.000, não são uns 500 não. Com certeza. Então, realmente, é uma coisa assim que vai variar muito, não só por ser de designer, como no material, todo o trabalho que foi empenhado para fazer aquilo. Existe uma história de um passarinho que a gente usa muito, que ele foi feito por... Eu agora não lembro o nome, gente, vou ser muito sincera. Ele é um passarinho que ele foi feito por um designer. Quando você olha a imagem, a gente usa muitas vezes nos bloquinhos na hora de decorar o ambiente, porque passarinho a gente usa... Não, mas ele tem um estilinho um pouquinho diferente. Sei qual é. Aquele do pezinho. Que tem um pezinho retinho, fininho, né? A gente vai mostrar uma imagem. Eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube de uma pessoa que eu sigo e tal, e ela tava decorando a casa dela, só que ela mora no Canadá. E aí, esse passarinho tinha numa loja de design lá no Canadá, né? E aí ela falando que quando ela olhou o preço do passarinho, que foi feito pelo design, ela quase caiu dura no chão, porque o negócio era, assim, surreal de caro. E passarinho é uma coisa que a gente usa, gente, que acha de R$5. Isso aí. Então, voltando à questão do orçamento, a gente... É melhor você, ao invés de perguntar assim, quanto eu vou gastar? Não, você diz assim, olha, eu posso gastar até tanto. Eu quero investir tanto pra minha sala ficar bonita. Isso. E aí você vai se organizar, tenta pensar em quantas peças, em quanto que você precisa ali pra aquele lugar, pra poder depois você ter noção, até onde você consegue ir, né, nos valores dos objetos. Gente, só que também não surta, porque olha só, não adianta você dizer que você vai dizer, eu quero gastar R$1.000. Só que você quer botar tapete, você quer botar adorno de mesa de centro, você quer botar, compor o REC, você quer comprar quadro. Não dá. Calma,
Não dá também. Vai fazendo, vai se planejando. Dá uma mês pesquisada. Uma coisa, outro mês compra outra. Dá uma pesquisada, vê uma média e aí você define o seu valor teto. Mas também não surta, né? Porque senão você não vai sair do lugar. Então, né? Que seja um planejamento a longo prazo. Que geralmente acontece muito, né? É o que a gente percebe muito. A gente às vezes vai, escolhe todos os adornos, às vezes na loja. Isso aconteceu há pouco tempo atrás com um casal de clientes que a gente terminou o apartamento e faltava essa parte da produção final, que é colocar todos os adornos para aquela casa ficar, aquele apartamento ficar humanizado, com a cara deles, com a personalidade deles. A gente foi na loja, escolheu tudo que a gente achava que precisava e levou em consignação. Como pode acontecer com vocês. Vocês podem levar, dependendo, né? Não sei, porque a gente não são todas as lojas que aceitam, mas algumas aceitam sim. Mas a gente sendo arquiteta, a gente tem mais essa facilidade. Então, assim, aí a gente foi, levou, colocou tudo no lugar. E veio a lista, o valor é tal. A gente nem tira o preço das peças, tá, gente? A gente deixa lá tudo com valorzinho para as pessoas, para o morador conseguir identificar o valor de cada peça separada. Isso aí. E aí eles foram identificando o que dava, não só, e o que eles mais gostavam. Porque, por exemplo, as duas peças que eram as mais caras de todas, na verdade eram as mais bonitas, as que eles mais gostaram, então eles ficaram com elas. Elas eram muito determinantes na produção, entendeu? E aí teve umas coisinhas que eles, não, esse aqui eu não gostei tanto, isso não é tanto minha cara, não é tanto minha personalidade, eu quero procurar mais. Porque essa parte de composição de adornos, daqueles objetos finais da decoração, fazem muita diferença e é legal você ir fazendo aos poucos. Não tem necessidade de estar tudo pronto. Claro que se você quer, eu quero fazer uma coisa na minha casa, uma festa que já quero que esteja tudo pronto. Tudo bem, aí você vai lá e produz. Mas você pode deixar sempre um espacinho para aquela coisa que você vai passar na loja e ficar assim, nossa, eu amei aquilo, vai ficar lindo lá em casa. Ou você vai trocando, entendeu? Eu sou uma pessoa que enjoo das coisas com uma facilidade, assim, sabe? Então tem hora que eu pego, eu junto todos os meus adornos na sala e vou trocando. Aí isso aqui que tava na sala vai pro quarto, aí do quarto vai pra sala, da varanda vai pro quarto. E vai Essa semana eu fiz isso. Sabe porque o rapaz que fez a marcenaria da minha sala disse que ele tava completando 10 anos de empresa, né? E aí ele me mandou a foto da estante que ele fez pra mim na sala, mandou a foto da estante vazia, sem nada. Aí eu falei assim, Magno, não posta essa foto não, calma um bocadinho, eu vou arrumar a estante e vou mandar a foto da estante arrumar. Porque tava assim, o fio da televisão pendurado, não tava instalado, não tinha nada no lugar. Não tava produzida. Aí eu falei, não, vamos valorizar esse trabalho seu, eu vou arrumar a estante, vou produzir a estante, eu mudei todos os adornos de lugar. E olha que ela já estava arrumada. Mas aí eu fiz uma rearrumação, peguei as peças que eu já tinha e fui ali colocando elas em uma nova posição, uma nova composição. E aí, cara, funcionou super. Acabei deixando. Falei, agora vamos mudar. Mudei a decoração da minha sala, não comprei nada. Isso aí. Nada. Então, assim, a gente vai explicar. Vamos começar a explicar, né? Isso. A proporção é a chave principal, eu acho, de toda a decoração. Um quadro, por exemplo, como o tapete. O tapete não pode ficar ali, tá? Todos os móveis. Eu vou comprar um tapete de 1 por 1,5 e sua sala tem um espação, vai ficar aquele tapete ali, um espaço para o sofá, um espaço para tudo, vai ficar só aquele negócio ali no meio voando, perdido. Vamos falar rápido. Função do tapete: delimitar o espaço daquele ambiente. Então, se é a sala de estar, ele tem que abraçar os cômodos da sala de estar. Se é a sala de jantar, ele tem que envolver toda a mesa de jantar e as cadeiras. Mais um espacinho para cadeira. Isso. Quando a pessoa vai sentar, você puxa a cadeira. Então, o ideal é que seja nessa parte, que tenha esse pedacinho mais para você puxar. Se for no caso do quarto, ele tem que pegar pelo menos da metade da cama, mais um pouco depois da cama. Isso. Porque você tem que pensar que ele está delimitando aquela área. Essa é a função do tapete. Isso, gente. Delimitar a área. E aí, quadro. Quadro tem que ter proporção não com a parede, sim com o que ele está compondo. Então, é moldurando, vamos dizer assim. Eu tenho um sofá. Você tem que compor ele proporcionalmente ao sofá. Eu tenho um quadro lindo que eu vi, ele é tão grandão, eu queria tanto botar atrás do meu sofá, mas será que vai dar certo? E aí a proporção do quadro fica grande demais
pro tamanho do sofá, fica quase do mesmo tamanho, uma tela só, não vai ficar legal. Então, assim, eu vi esses dias uma foto de um apartamento que fizeram uma moldura, assim, atrás do sofá, né, de boiserie, e passou do sofá e veio até o final da parede, uma mesma moldura, tipo, o mesmo quadrado. Uma peça única, né? E aí tinham vários quadros. Aí um quadro tava aqui, o outro tava lá, um espação pro lado, um outro espação pro outro, e os quadros passavam. E continuava até o final da parede, e o sofá acabava aqui e não tinha mais nada embaixo. Então ficou desproporcional. Ficou perdido, né? Ficou sem função, sem a composição, não conseguiu finalizar a composição. E aí, os objetos de decoração. Eu tenho um buffet, um aparador, e aí eu tenho um quadro bonito atrás que está proporcional. Quando você vai escolher os objetos de decoração para colocar ali em cima do aparador, ou do buffet, ou do rack, etc., eles têm que estar conversando com o quadro. Tem que estar nas alturas que fiquem legal. Você não vai botar um vaso de planta enorme aqui no meio, tapando o quadro. Não pode. Não faz sentido. Então, a gente geralmente, quando são peças assim, a gente tenta colocar uma coisa sempre, misture alturas. Pra ficar bonito, tem que ter diferenças de alturas. Ficar tudo na mesma altura fica muito monótono, sem graça. Parece que você não teve o cuidado de se preocupar em arrumar aquilo. Então, assim, tem uma imagem aqui no centro, um quadro, você pode colocar uma coisa mais alta, pelo menos de um lado, e fazer brincadeiras de alturas. E pra frente e pra trás. Se você tem profundidade, como uma mesinha lateral, às vezes tem, você coloca um abajur, coloca uma peça mais bonita aqui na frente, mas coloca outra do lado. Então, assim, a gente vai começar a mostrar as imagens pra ficar mais fácil de explicar. Antes da gente mostrar a imagem, responder aqui a pergunta da Paula. Tô adorando, Paula, que você tá botando pergunta aí, que é bom que a gente fica mais dinâmica que vai respondendo vocês. Quem tiver pergunta, gente, pode soltar aí que a gente tá lendo. Eu tô com o computador ligado aqui do lado, eu tô vendo as perguntas de vocês. O quadro grande em corredor. Gente, o quadro grande pode ser usado, tá? É só o que Francine falou. É questão de proporcionar o tamanho dele, com relação a quem ele tá trabalhando junto. Se for um aparador, ele tem que estar compatível com o tamanho do aparador. Se for o sofá, mesma coisa. Ao invés de você usar, talvez, uma tela grande, você pode usar duas menores, que vão fazer a mesma proporção, tá? Quadro grande você pode usar no corredor, na sala, no quarto, aonde você quiser. Sabe uma coisa que fica muito bonito se for uma tela muito grande? Você pode apoiá-la no chão e colocar do lado uma mesinha lateral. Pode ser assim, terminou seu sofá, apoia ela no chão, encostada na parede, se for grande mesmo. Se for uma tela grandona, 1,60 m, 1,80 m, uma coisa bem grande. Você pode apoiá-la no chão, bota uma mesinha lateral um pouquinho meio de ladinho, no cantinho. Meio que na frente. De forma que ela não tampe a gravura, né? Então, vamos botar você dá um espacinho do sofá, dá um espacinho e bota ele. E aí você vai pegar a mesinha lateral, vai tapar um pouquinho a frente, você bota um abajur, uma peça ali, mas de uma maneira que não esconda o quadro. A imagem. Que é isso que a gente tem que explicar, tem que ver. Tá escondendo a imagem? Tá escondendo o meu quadro? Não. Então, deixa eu botar uma imagem aqui pra gente já ver. Vai continuando. Então, tem que ter essa conversa, tem que ter essa preocupação de proporções, de alturas, com coisas mais baixas, coisas mais altas. Tenta sempre fazer isso. Tenta sempre brincar, que a gente agora mostrando as imagens, vocês vão até conseguir entender melhor visualmente tudo que a gente está tentando passar para vocês. Dani, fala aí que eu já não lembro direito mais. Quais foram as perguntas que você fez lá nos Tadinha, ela perguntou tanta coisa, mais rápido a gente abrir aqui. Calma aí. Vamos abrir aqui porque o Instagram tá aberto. Dani foi top nas perguntas dela. Vamos lá, ó. Ela tava falando pra gente que ela tava todos os sábados, todo fiel, sábado, tô adorando isso, tá? Coraçãozinho, a gente não pode mandar coraçãozinho. Ó, manda coração pra gente. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Aqui, quando coloca um lustre pendente. Quando coloca um lustre pendente no centro da mesa de jantar, só posso usar adornos baixos na mesa para não conflitar? Ou posso usar um vaso de cristal com uma orquídea alta? Então, olha só, não é legal.
Porque se você pensar que tem uma peça que tá aqui na mesa e ela tá terminando nessa altura, que normalmente uma orquídea ela tem uns 40 centímetros de altura, se você for pegar o topo da flor. Vamos dizer assim, Aí vamos lá, qual é a regra do lustre? O lustre tem que começar 70 centímetros acima da mesa. Pode ser até 80, mas não muito a mais média que isso. é essa. 70, 80. Aí se você tem uma planta que está terminando a 40, 50 centímetros, se você tem um lustre que está começando Um aqui, espacinho fica brigando. um briga com o outro, entendeu? Você vai ver uma linha aqui no meio, fora que ela vai tirar a sua visão transposta àquela peça. Então não é muito legal. É legal você trabalhar uma peça menor com um pendente ou um plafond lá em cima no teto com uma peça alta. Isso aí. Tá? Outra pergunta. Quando você tem uma sala de jantar e sala de estar conjugados, eu preciso pensar nas salas como sendo únicas para decidir cores, por exemplo. Ou posso decorar as salas com cores diferentes, entendendo que apesar de conjugada, elas são são ambientes diferentes. Então, você não precisa ter a mesma cor, mas ela tem que estar numa paleta. Lembra lá da live de cores? Ó, isso aí já serve para falar um pouquinho aqui, ó, com Mônica. E a cor do quadro tem que combinar com o que na sala. Quando a gente tem essa paleta de cores, assiste lá a live que a gente falou sobre cores. As cores complementares ou as cores análogas. Monta a sua paleta. Monta uma paletinha que fica muito mais fácil para você saber essa questão de escolher as cores. Mas o ambiente tem que ser pensado como um todo. Quando são ambientes integrados, claro que você pode escolher peças mais chamativas para um, mais chamativas para o outro, vamos dizer assim, mas você não precisa, você tem que ter tudo conversando ali no ambiente, tá? Principalmente assim, eu tenho um aparador, eu coloco todos os objetos do aparador tem que estar combinando entre si. Tudo errado na sua casa, Paty? Vamos resolver isso daí, gente. Ela falou que ela não vai deixar a gente sair mais da casa dela a próxima vez que a gente for. Qual pergunta, qual o tamanho do quadro para um Ah, sofá de 2 metros? Então, não existe um tamanho certo. específico. Dá pra fazer mil Coisas aí, né? composições. A gente pode fazer uma próxima live sobre quadros. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma live sobre Porque assim, quadros. gente, Quadro dá pra falar muita coisa. Cada elemento que a gente usa na decoração, a gente pode falar horas. Pode. Tá? Muito Porque tem conteúdo. muito casos específicos. A gente tem aquela regrinha básica que a gente usa como parâmetro, mas cada elemento que aí bate muito da criatividade, bate muito do seu feeling, bate muito do seu gosto. E aí a gente pode estar fazendo variações. Tem regrinhas? Tem, porque tem a distância mínima do quadro de um para o outro, tem a altura, tem a proporção. Mas aí a gente pode ir brincando e falando só, porque se a gente começar a falar só de quadro aqui, minha filha, a gente vai terminar a live só falando de quadro hoje. A gente tá mais focada hoje nos objetos de decoração como um todo, como uma conversa, como compor mesmo isso tudo. Isso. Mas realmente dá pra falar uma live só de quadro, uma só de tapete, uma só de... Gente, mas olha só, se você quiser, tem um vídeo também no IGTV que a gente colocou, é um vídeo curtinho, tá lá no nosso IGTV, dá uma procurada, que a gente fala, dá uma pincelada sobre quadros, vai te ajudar. Que quer uma live sobre quadro. Pode deixar, Dani. Vamos embora, vamos fazer. Aprender muito, minha casa é toda colorida. Vanessa, mas é bom ser toda colorida. Não se tem as cores problema. estiverem combinando, tudo bem. Ó, na live de cores, voltando lá, gente, a gente tem tanta coisa que a gente já falou, então é só vocês procurarem os nossos vídeos aproveita o final de semana, maratona os nossos vídeos. Faz isso. Tem no IGTV e tem no Porque YouTube. na live de cores a gente mostrou um apartamento que a gente fez a sala totalmente colorida. Acho que tem umas 5 cores na sala. Tá? Mas aí depende do perfil, do estilo. Essa cliente nossa, ela gosta desse estilo, ela gosta dessa personalidade. Então, olha, não se preocupe se a sua é colorida. Desde que você goste e que as cores conversem, né? Porque aquele negócio de você botar um monte de cor que não combina. Tons diferentes, tem várias coisas, né? Isso aí não vamos entrar nesse mérito agora. E aí, acho que as perguntas de Dani foram todas. Vamos lá, vamos mostrar aqui as imagens. Deixa eu inverter a câmera pra gente falar exatamente da questão que a gente falou agora do quadro. Essa imagem aqui é daqui do nosso escritório. E olha como que a gente fez... Ui, Deu um zoom. eu apertei aqui sem querer com o mouse. E olha como que a gente fez aquela questão que Francine falou de botar uma pecinha um pouco na frente do quadro.
Você vê que a gravura do quadro tá bem aqui no meio. Você não está escondendo o quadro. A gente botou um vasinho aqui do lado, mas que ele não tampa em momento. Ele tampa até a moldura, mas não tampa o desenho. Entendeu? Isso que é muito importante quando você faz uma composição, tá? E tem uma outra regrinha também bacana de composição, que é com relação às 3 peças. É sempre bacana você fazer uma composição com 3 peças. Funciona muito bem quando você for planejar as peças que você vai usar, que você faça sempre os conjuntinhos de 3, tá? Funciona, é uma regrinha muito legal. Tem vários truquezinhos. Claro que existe. Só que a gente não consegue agora, em uma hora, falar tudo pra vocês. Então a gente vai focar agora em mostrar nas imagens as maneiras certas e erradas, que eu acho que fica mais fácil, mais rápido. Até porque a gente não tem como se aprofundar em tão pouco tempo, vamos dizer assim. Isso aí. Então vamos lá. Usando branco na estante, marrom, porque não sei combinar. Então, vai assistir a live de cores que você vai Vamos lá, fazer uma diferença. Isso aí, já vai te ajudar muito. E aí, olha como que fica super interessante a questão das alturas. Imagina se isso tudo, se não tivesse esse quadro, não ia ficar tão bonito, porque ia ficar quase tudo na mesma altura. A gente ama esse truque de apoiar o quadro nas superfícies. Você consegue dar altura, dar um efeito bonito no ambiente. Inclusive, não só apoiar, que pode ser apoiado, como também pode ser preso na parede, como aqui tem coisa presa na parede. Então, assim, outro artifício interessante que tem nessa imagem, apoiar os livros para dar altura nas peças. Então, aqui tem uma caixinha com uma plantinha em cima, um monte de livros com outra plantinha em cima. Você consegue brincar com as alturas e não deixar aquilo monótono e sem graça, né? Aqui você consegue ver como apoiou um quadro, que pode ser um porta-retrato, e aí tem as proporções de altura. Como que fica interessante, sempre colocar uma coisinha meio que na frente do quadro, porque o quadro fica encostado lá atrás, e aí fica muito interessante essa questão de compor, como que eu posso falar? Composição um na frente do outro, um encaixando com o outro, né? E aí uma plantinha penduradinha. Ó, um detalhe, se essa plantinha penduradinha tivesse aqui, a gente não usaria essa peça aqui, tá, gente? Porque ela com certeza ia ficar tapando essa peça de baixo. Então vez que ali teria um vazio. Penduradinha, você tem que pensar que embaixo não dá pra colocar nada, ou no máximo um livro deitado. E aí funciona bem. Isso. Olha que linda essa composição de quadros. E como que isso aqui está totalmente proporcional, né? Ele tá seguindo a mesma... Deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Se você olhar, ele tá no mesmo alinhamento. O início do quadro tá praticamente alinhado com o início do buffet, entendeu? E lá no final também. Então ele tá abraçando e montando uma composição bem concisa, tá? E aí a gente consegue visualizar como aqui já não tem mais quadro e não tem nada alto. Aqui, essa plantinha aqui ainda tá cobrindo um pouco a imagem do quadro. Ela poderia chegar um pouquinho pro lado, isso, né? Ou um pouquinho pra frente, vamos dizer assim, né? Pra não abafar tanto o quadro. Mas como que ficou interessante essa questão das alturas, como tudo tá conversando, tá tudo preenchido. Tem uma proporção, vocês conseguem ver? Essa questão da proporção, não ficou nada perdido. Tá tudo encaixadinho. Os quadros, a bandeja com bebidas tá numa altura que não está escondendo os quadros. Aqui onde ficou faltando, vamos dizer, um quadro, preencheu com uma planta. E aí é essa questão das proporções que a gente está falando tanto. Olha, uma mesinha lateral. Você que viu. Uma mesinha lateral. Como ter sempre um livro, ainda mais nessas mesas de vidro ou de espelho, ter um livro fica interessante embaixo de um objeto, quando o objeto também é transparente. Ele preenche melhor esse espaço. E na verdade a função da gente usar livro ou caixa-livro ou alguma outra bandejinha que seja, é mais para poder encorpar aquele elemento que você está usando ali sozinho. Imagina como o Francine falou, é uma mesa de vidro e essa peça é uma peça de vidro.
E aí imagina se ela não tivesse em cima desses livros, como que ela talvez ela ia sumir no meio dessa composição. Ia ficar perdida. Ia ficar um monte de elemento solto. Entendeu? Que aí você ia pensar lá, ó, o abajur é um elemento. Aqueles 2 vasinhos quadrados é um outro elemento. Eles são 2 peças, mas é um elemento que compõe. Aí você tem essa bandejinha, que é não sei se é um cinzeiro, não dá pra saber exatamente. Ou pode ser um outro elemento. E aí se a gente bota só esse vasinho solto, ele ia ficar um elemento perdido. Então, esse artifício da gente usar as caixas livros ou simplesmente livros... Ou caixinhas também, né? Ele ajuda a encorpar essa peça, esse elemento que está entrando na composição. Olha, outro caso dos quadros, como que fica interessante a composição e a questão das alturas. Olha, aqui tem um objeto alto e aqui tem outro objeto alto e aqui já tem um objeto mais baixo. Então, assim, é muito interessante essa brincadeira de alturas, profundidades, texturas. Olha lá como que o abajur está levemente à frente do quadro, sem tampar a gravura, né? Ó. E é exatamente essa sobreposição que a gente tem falado. E tem um outro quadrinho pequenininho encaixado na frente que está encaixado. Esses são pequenos detalhes que no final fazem uma diferença grande. Se não tivesse esse quadrinho aqui, ia ficar um espaço aqui vazio e perdido. Esses 2 quadros, eles não iam se conectar, vamos dizer assim. Aqui, mais um detalhe. Aqui, só uma coisa que esse Buda aqui acabou tapando o que está escrito no quadro. Então, por esse lado, está um pouco errado, né? Mas poderia simplesmente não ter essa peça aqui e tá só os livros. Então, a gente vê de novo esse jogo da altura aqui. E aí, aqui veio uma coisinha meio que decrescente, né? E aqui, mais uma peça. Sobe de novo. Aqui os passarinhos que a gente falou. Esse é o passarinho famoso, gente, que tem a peça de designer e tem o fake, e a gente usa o fake, óbvio, porque a peça de designer não dá ainda não. Desvalorizando. Não desvalorizando, obviamente. Nesse patamar. Mas esse é o famoso passarinho que a gente estava falando. Isso aí. É uma peça super fofa, super bonita, mas que a gente pode usar a versão, como é que é? A versão brasileira. Não era esse o nome que eu queria falar, não, mas é exatamente isso. Olha só, esse aqui provavelmente é de alguma loja, tá com cara. Aqui a gente achou assim, exagerou no dourado, sabe? Não somos muito a favor de ficar tudo muito assim, ó. Ficou um pouco poluído de quantidade de dourado. Se tirasse essas frutas da frente e ficasse só os passarinhos e o vasinho com a planta dourada, tudo bem. Mas ficou demais, muita planta, muita coisa, um excesso. Um pouco de excesso. Ficou um pouco pelo excesso. Mas tá vendo como os livros deram uma altura e conseguiram englobar os passarinhos dentro de delimitar a área dos passarinhos? E como ficou interessante, é a mesma função que o tapete faz na sala, é basicamente a mesma coisa. É exatamente aquela questão, ó. Essas 2 frutas, elas estão soltas. Então ela dá a impressão de que elas estão perdidas. Talvez se elas estivessem composta com uma outra base... Ou se no lugar do passarinho fossem as 2 frutas, ia funcionar melhor. Porque elas estão perdidas ali na frente, né? Aqui já é uma composição, a história que a gente falou numa outra live, no outro vídeo, sobre barzinho, né? Eu quero ter um barzinho, mas minha sala é muito pequena, não sei como ter. E aí, tem alguma restrição de usar algum tipo de enfeite? Não. Algum tipo de enfeite não, tem que ser o que você gosta, Paula. Você pode usar, olha só, vamos lá, você pode usar no quarto. Tem uma regrinha com relação a tema. Vamos botar assim, você colocar elementos que são temáticos de fruta no quarto... Fica meio perdido. Perde o sentido, função, né? Entendeu? Você vai ter fruta no quarto, a não ser da mesma forma. A não ser que tem sempre uma exceção. Minha vida, eu trabalho, eu sou... eu tenho coisa de horta, minha vida tem tudo a ver com frutas, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver da sua personalidade. Eu sou agrícola, tenho uma coisa de frutas. Aí aquela fruta ali... tem a ver com a sua personalidade. É meu trabalho, fruta tem muita importância na minha vida. Sou nutricionista.
Sim. Eu amo fruta, então você tem uns livrinhos de nutrição e uma frutinha lá no seu quarto, tudo bem, tá? Agora, não é um ambiente que a gente costumaria usar isso. Da mesma forma, você botar a fotografia da família dentro da cozinha. Entendeu? São coisas assim que são não são muito coerentes, vamos dizer assim. Não quer dizer que você não pode usar nunca, mas é uma coisa que, exceção, né? Mas não é o mais comum. Não é mais coerente, né? Vamos dizer assim, não é que tá errado, mas também não tá totalmente certo, vamos dizer assim. E aí, voltando à questão do barzinho que o Francine estava falando. Hoje a gente tem o artifício, né? Já se caiu em moda mesmo a gente usar os barzinhos simplesmente numa bandeja. E aí a gente fazer a organização das garrafas, das taças, é uma coisa que funciona muito bem. Antigamente tinha aquela coisa de você ter o cantinho do barzinho. Só que hoje móvel grande, com lugar para sentar, com banquetas, e hoje em dia já não é bem assim. Caiu em desuso. Aqui, esses puffzinhos acabam tendo um pouco aquela função da banqueta. Você pode colocar ali na frente se quiser e sentar ali mesmo do lado do barzinho, vamos dizer assim, e conversar. E aí essa questão das alturas, como que fica interessante, ó, aqui tem um elemento mais alto, um outro elemento mais alto, e como que fica bonito toda essa proporção, né? Olha essa daí, como que ficou super interessante essa composição, gente. Eu adorei. Aqui tem bastante dourado, mas a grande diferença desse shade dourado é texturas diferentes. Olha a textura desse dourado, o tom do dourado, tudo aqui quase tem dourado, todas as peças têm dourado. Aqui tem dourado, aqui tem dourado. Mas não ficou feio, não ficou sem graça. Porque tem texturas, porque tem formatos diferentes, tem alturas diferentes. E não tá embolado, né? As peças não estão emboladas. Naquele outro exemplo, as peças tinham muitas peças em cima de uma superfície pequena. Sufocando, vamos dizer. E aqui nesse caso não, as peças já estão mais espaçadas, estão formando composições soltas, vamos dizer assim, né? E aqui nesse exemplo também como que ficou bem legal. Olha, um quadro na frente do outro. A gente adora essa composição. E aí aqui, ó, essa peça aqui ficou na frente, mas é uma peça totalmente vazada. Então, como que deu um ar bonito essa questão de colocar uma coisa na frente da outra, fica muito legal, dá um efeito bonito e mostra que você teve uma preocupação na hora de compor, né? Isso. Aqui já é um caso de prateleira de cozinha. Pode misturar adornos dourados e prata? Sim, pode. Pode misturar dourado, prata, bronze, Os tudo. metalizados em si, eles conversam independente da tonalidade. Só que fica muito mais bonito quando você faz com texturas diferentes. Então, se você coloca um objeto prata, mas com uma textura, e o dourado liso, fica muito mais legal do que se fosse tudo liso. Então, assim, sempre fica interessante essa questão das texturas. E olha que legal, coisas que você tem em casa, olha só, aqui são azeites, potes, uma chaleira, a plantinha que a gente insiste em falar, que a gente tanto fala que faz total diferença, e os copos, e tudo é uma questão de arrumar e ter bom gosto. E aqui, tem uma coisinha mais alta que a outra. Se você parar para analisar essa imagem especificamente, que a gente está aqui, ó, a gente tem uma panela pro cobre. Ali embaixo a gente tem um vaso que é pro dourado e tem as facas que são pro prata. Se você faz essa composição de forma harmônica, você nem percebe a diferença de um tom pro outro. Isso aí. Né? Meio que você olha, tá tudo tão harmonioso que não tem problema nenhum, você pode misturar. Como você também pode compor madeiras, compor, né, tons de madeira, que aqui também tem uma madeira mais clara e outra mais escura. Tudo tem regrinhas. De outra vez a gente pega e fala sobre isso. Olha só, gente, como que ficou linda essa composição. Eu fiquei apaixonada, amei essa composição. Um abajur. E aí o quadro também, nesse caso, não tinha nem como o quadro estar apoiado, porque aqui é uma escada. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui. E olha como que ficou muito bonito o livro na frente do quadro, não atrapalhou. E essa plantinha como que deu um charme tapando um pedacinho do quadro. E o quadro tem tudo a ver, né? Porque é uma folhagem, né? Conversa totalmente bem, sempre bonito. E uma vela pequenininha aqui na frente, compondo, ó, descendo essa altura, os livros. E aqui um coral
que aqui tá tudo conversando, né? Tá tudo ligado à natureza, as fibras, tá vendo? A madeira na sua... Sem tratamento. Né? Então, assim, como tudo, tá tudo cru, tudo muito natural, né? E como que tudo conversou bem, ó, a questão das alturas vem descendo para um lado, a questão de profundidade, uma coisa mais alta na frente, outra mais atrás, encaixadinho. Nossa, ficou lindo. Aí também é outra questão de proporção. Olha, um porta-retrato ao lado de um abajur. E aí que veio outra coisinha que tapando um pouquinho, que eu não tô conseguindo nem identificar que objeto é esse. Parece um vasinho, é que a almofada tapou. Isso aí. E aí um livro com outro elemento aqui em cima, um outro porta-retrato. Esse porta-retrato aqui, se não fosse essa planta aqui atrás, esse detalhe de planta, né, ia ficar meio perdido. Porque ele ia vindo, desceu muito aqui, vamos dizer, né? Então, tudo tem que tomar muito cuidado para ficar bonito e harmonioso. Aqui, olha que legal essa composição também, o Buda com as velas. A vela também é uma coisa que fica bem bonita, encaixada em vários lugares na decoração. Deixa um ambiente bonito e aconchegante, né? E nesse caso usou todas as peças pro tom de rosé, inclusive os quadros tem os tons de rosinha e branco, tá? Porque ela quis fazer essa composição todos no mesmo tom. Mas não estaria errado se a gente aqui no meio tivesse uma peça prata ou dourada. Pode usar tranquilamente, porque essa composição... Mas fica muito mais interessante os metais misturados quando eles têm texturas diferentes, tá, gente? Isso. E olha, uma outra composição de aparador. A gente tem o quadro, essas peças brancas aqui poderiam estar um pouquinho mais pro lado, porque elas estão tapando o desenho. Elas poderiam estar em formato de triangular, uma mais atrás e outras duas mais na frente, a maior atrás e outras duas na frente. Isso. Porque elas estão tapando um pouco a imagem do quadro, apesar da imagem do quadro ser bem fininha, vamos dizer assim. O quê? Não sabe decorar a mesa de centro? A gente vai dar algumas dicas pra você. Você deve colocar objetos altos ou só planos? Não. Lid, olha só. A gente já falou porque ela entrou agora há pouco. Então, olha só. Mesa de centro, a gente tem que ter um pouquinho de cautela com as peças que você tá botando ali, para não serem altas demais e elas terem uma tendência a virar, a cair. Porque como a mesa de centro, ela tá normalmente no meio da circulação do ambiente, a gente tem que tomar cuidado. Se ela for alta, mas ela for larga e não vai tombar, a base maior, não tem perigo, não tem problema, tá? Fica super bonito compor justamente essa questão das alturas, como a gente já falou. Depois você assiste a gravação da primeira live, que eu vi que você entrou agora há pouco, então você não perdeu essa parte. Perdi essa parte. Então, sempre a composição de alturas faz total diferença, tá? Mas sempre tomar cuidado se você tiver um aparador. Isso não é só pra mesa de centro não, tá, gente? Aparador, mesinha lateral. Se tiver num lugar que é passagem, né? O risco de acidente é muito alto. Então a gente evita botar peças muito altas ou que tenham base estreita. Isso aí. Tudo que é muito fininho, alto, que tende a poder cair, é perigoso. Isso. É mais por isso, não porque não possa ser usado. Pode ser usado sim. E aí aqui voltando, né, os livros, o vaso em cima. Levantando outra coisa, levantando um vaso. E aí ela trouxe uma proporção, né, o que Francine falou, de você ver uma altura aqui desse lado e ver uma altura similar do outro lado. Isso causa uma sensação de simetria muito bacana. De conforto visual, né? A mesinha lateral, olha aqui, ó. Olha que a gente estava falando com diferença da altura das peças, né? Você tem aqui um intervalo grande do final de uma peça para o início da outra. E aí deve ter uns 40 a 50 centímetros, então não tem problema. Quando a diferença é muito pequena, ainda mais proporcional ao tamanho das peças, essa diferença é menor do que a peça, vamos dizer assim, não fica legal, tá? Isso. E aí olha a cestaria como é uma nova tendência e como que fica muito bonita essa cesta com as plantas, compondo com as mesinhas laterais, compondo com a planta. Gente, como que fica super bonito. É uma coisa muito bacana usar vasos de planta na base das mesinhas, tá? Faz uma finalização muito bonita. Nessa questão das alturas. E também assim, você meio que... Por exemplo, esse pé de mesinha
Não é um pé extremamente lindo e trabalhado, né? Ele é um pezinho bem sequinho, sem muito detalhe. Então, não é uma parte do móvel que é valorizada pela sua estética. Então, você colocar uma planta, um outro elemento mais decorativo embaixo, ajuda a finalizar essa peça. E a compor, a preencher. Isso. Ó, e aí a gente botou essa imagem para falar um pouquinho sobre nichos. A questão do nicho é super importante. Eu tenho um nicho, vou comprar um objeto de decoração para ele. Sempre tire a medida para não comprar uma coisa e chegar na hora e não ver faça que não isso, cabe. gente. Olha, não faça isso. Não fica legal. Parece que você entulhou o negócio ali dentro ali, para ele caber. Não fica bom. Não. Agora, uma peça nessa proporção, não tô falando que é uma peça bonita ou feia, tá? Porque isso é muito de gosto de cada um. Mas a proporção dessa peça ficou muito melhor. Todas essas três aqui, elas estão numa proporção compatível para o interior do nicho. Aqui também não é um nicho, mas é um espaço que ficou muito apertado. Era melhor não ter nada aí. Era melhor não ter nada. Ou botava uma pecinha pequenininha, só para finalizar. Um vasinho menorzinho, só para dar uma finalização nesse espaço. Essa imagem foi mais para falar essa questão. Esse cuidado que a gente tem que ter na hora de comprar com o tamanho das peças, né? E aí tem umas composiçõezinhas muito fofinhas. Aqui nós temos 4 composições, ó. Essa bandejinha com vasinhos pequenos, vasinhos e velas, né, na verdade. E olha como a bandejinha ajuda a delimitar e a compor e a fazer os objetos a conversarem. Agora, o que tá errado aqui? Esse quadro. O quadro ou o porta-retrato. Ele nem aparece. Você não enxerga ele. Nem aparece. Era simplesmente tirar ele. Não precisa dele aqui. Ele aqui tá demais. Tá? O espelho que tá aqui em cima funciona. Esse quadro não funciona. Olha esse que fofinho, gente. Ó, um monte de pecinhas também. Eles fazendo uma continuidade na mesa. Tá? E tem uma peça mais alta, tem uma outra que vai descendo e tem uma outra que vai descendo. Aí a gente vai escalando essas peças. E olha agora a composição de estampas e a composição de almofadas. E texturas, porque tem o pelinho aqui atrás, a mantinha de pelo. Almofadinha de cacto com texturinha também, né, com alturinha. E a composição de texturas que a gente fala e estampas que a gente fala no outro vídeo, no mix de estampas, depois vocês vão lá assistir. E olha que interessante essa questão. Uma bandeja para organizar e delimitar e não ficar aquilo tudo espalhado da maquiagem ali em cima. Que você fica assim, meu Deus, isso aqui tá uma bagunça. Quando você tem uma bandeja, você consegue delimitar e ficar tudo ali e dar uma sensação de harmonia, de organização. E, gente, aqui não tem nenhum organizador, tá? É um pote pros pincéis e botou os elementos aqui que a gente usa mais, né? Com mais frequência, botou aqui na frente. Simples assim. É uma forma de você manter o espaço da maquiagem organizado. E olha só como também ficou interessante essa composição. A gente pega Ó, aqui é uma mesa de centro, tá, Lid? Dá uma olhada. Tá vendo que as peças mais altas são mais robustas, mais larguinhas? Mais bojudas, né? Isso. E não tem tanto perigo de tombar. Muito mais difícil você tombar um vaso, né, mais larguinho, mais gordinho, vamos dizer assim. Principalmente, Lidiana, com a sua pequena, né? Porque é aquela coisa do perigo da criança botar a mão. O meu filho, quando era pequenininho, ele não mexia, mas tem as crianças da mão boba que vão lá mexer. Enfim, a gente tem que tomar realmente esse cuidado. E como que ficou bonita essa composição de texturas, de cores, né? E eu amo essa composição do metalizado, principalmente do dourado e do rosé gold, do cobre com cinza e preto. Fica muito bonito, elegante, né? A outra mesa de centro, olha, aqui embaixo primeiro. Essa mesa de centro já ficou tudo mais baixinho, não tem nada muito alto. Mas os livros de novo, como que os livros, quando a mesa é transparente, ajuda a compor bem e a preencher bem o espaço. Aqui eu só não gostei de ter 2 aqui e 2 aqui. Ficou repetitivo. E provavelmente tem 2 aqui também, é porque a imagem está cortando. Então ficou um elemento muito repetitivo. Se você olhar, são 2 livros com 2 potes, 2 livros com 2 vasos, 2 livros com 2...
evita um pouco essa repetição muito grande no mesmo móvel. E tenta porque fazer fica alturas diferentes também, tá? Poderia simplesmente ter tirado isso daqui e deixar sem, ou ter tirado e botado um outro vaso, um outro formato, mas nem usaria livros aqui, só botaria mais uma peça solta como tá aqui desse lado. E lá na mesinha lateral também, outra composição de murãos, essa pessoa aí gosta muito de murão. Exatamente. E aí tem o abajur e aí você vê, ó, que vem descendo. Aqui, ó, é uma opção, usar 2 vasos iguais. Se você perceber, esses 2 vasos, um tá com planta, outro tá sem planta, um tá com livros embaixo, e você conseguiu usar 2 peças iguais de maneiras totalmente diferentes e deixar elas muito mais... Ao invés de usar simplesmente uma do lado da outra, aquele casadinho, né, fazer uma composição um pouco diferente. Aqui é uma composição para quarto de criança. Como que fica interessante você usar os brinquedos, os livros. Olha só, isso aqui é um livro. Usou a capa do livro, que é bonita, encostada na prateleira. Como se fosse um quadro, né? Como se fosse um quadro. E aí usou os brinquedos e os próprios brinquedos ajudam a decorar a estante, né? Que acabou criando uma estante, as prateleiras. Isso. Esse daqui é um exemplo, gente, de uma estante em que a gente usou total simetria para essa estante. Eu até pequei esse projeto aí, a gente que fez uma produção nessa casa. A cliente já tinha todas as peças, só que estava desorganizada. As peças que a cliente já tinha. A gente até pecou de não ter feito o antes e o depois, tá? Porque isso já tem um tempinho, a gente pecou nessa ideia de fazer o antes e depois. Mas essa estante, ela estava totalmente desorganizada. As peças estavam totalmente fora de proporção. E aí nós fizemos uma arrumação para ficar uma estante mais bonita. Mais simétrica. E aí, se você olhar, o desenho da estante ele é totalmente simétrico. Você pega aqui, divide ela no meio, de um lado é exatamente igual ao outro. E aí, quando a gente tem essa extrema simetria no móvel, é muito interessante que você use essa simetria nas peças. Então, ó, aqui a gente usou uma caixa livro. As alturas, né, que a gente tá dizendo. Um elemento horizontal, casando com esse elemento que tá aqui. Eles ficaram praticamente na mesma altura, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui já foi uma repetição. A gente usou a caixa livro com vasinho e a caixa livro com vasinho. Aqui a gente usou um elemento que compôs-se dentro desse nicho. Enfim, toda essa simetria a gente foi usando de um lado para o outro para dar proporção às peças. Aqui que a gente tem uma peça um pouco menor com uma outra mais alta, a gente usou a caixa livro para subir ela e elas ficarem praticamente na mesma altura, combinando com os castiçais que estão aqui do outro lado. Então, assim, essa simetria ela foi mantida com relação ao tamanho da estante. E a mesa de centro também foi pensada com essa questão de volumes. Ó, a gente tem um volume maior aqui, com outro volume maior aqui. E 2 peças pequenas das outras quintas para poder finalizar essa composição. Gente, deixa eu contar uma coisa a vocês. Isso daqui, que é a base, que está parecendo ser uma bandeja, na verdade é um quadro. Tinha esse quadro sobrando na casa, a gente não tinha onde colocar, mas ele era uma estampa muito bacana e que funcionava muito bem aqui no mix, né? E aí nós colocamos ele como base para essa mesa. Era uma mesa bem grande, avantajada, né? A sala grande. Tá, e aí foi uma consultoria onde a cliente tinha já os objetos de decoração. Nós não compramos nenhum adorno, tá, gente? Tudo a cliente já tinha. Aproveitou todos os adornos dela e reorganizou, né? E usando essas técnicas que a gente está explicando. As técnicas de produção, de você arrumar o ambiente para que ele fique bonito e aconchegante. E aqui, na mesma casa, tá? Uma outra ideia também de composição para aparadores é você botar os quadros apoiados. E aí nós fizemos o mesmo jogo de volumes, ó. Aqui tem um volume parecido com esse volume que tá aqui do lado de cá, com as plantas. Então essa questão de você fazer um equilíbrio no móvel é muito importante na hora de você montar os adornos. Aqui já é uma mesa de uma loja de decoração com objetos expostos, mas a gente quer mostrar como que você consegue compor, por exemplo, 2 porta-retratos que ficam bonitos, um encaixado com o outro, e uma outra peça mais alta do lado, uma outra peça mais alta aqui atrás. Como que fica interessante usar 2 coisas parecidas, vamos dizer assim, 2 objetos que são similares.
um do lado do outro, aqui também nesse caso. E aqui são exemplos de peças que você pode finalizar, tanto deixar na mesa lateral, quanto deixar na mesa de centro. E finalizar essa questão das alturas, que aí vem descendo, tá vendo? E aqui finaliza e compõe. Aqui pode ser Pode ser um centro de mesa também. De mesa, de jantar. São exemplos de peças que vocês podem usar. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho dos erros. Vamos ver se alguém se identifica com alguns dos erros que a gente vai apresentar. O que tem de errado aqui nessa mesa, gente? Essa mesa tá totalmente entulhada. Tá tudo embolado, tudo apertado, muita informação, as peças não estão conseguindo respirar, vamos dizer assim. Né? E na verdade, assim, nem as peças combinam entre si. Algumas combinam, mas outras não. Então, assim, não funcionou bem, não deu certo. Um exemplo de coisa que não funcionou. Olha, esse separador é bonito, as peças que estão nele são bonitas, mas o porta-retrato tá um porta-retrato virado para um lado, um porta-retrato virado para o outro. Se você organiza esses porta-retratos, você consegue deixar de novo esse separador bonito. Mas a questão dos porta-retratos, o ideal é ficar um encaixado com o outro e terem alturas diferentes. Esses daí estão todos na mesma altura, então você não cria um ponto de interesse nesse lugar. E outra coisa, gente, vamos falar rapidinho de porta-retrato. Tem muita gente que gosta de decorar com porta-retrato. Tudo bem, sem problema. Só que as molduras, elas têm que... É igual a moldura de quadro. Elas têm que conversar entre si. Não bota um porta-retrato preto e branco com outro dourado clássico. Porque não vai funcionar. Ele não vai compor bem essa decoração. Imagina se você tem um quadro clássico com aquela moldura toda barroca, trabalhada, do lado de um quadro com a moldura branca fininha reta. Não conversa, não funciona, não fica bonito. Então, se você gosta de usar porta-retrato na decoração, vai na loja e compra todos os porta-retratos pelo menos parecidos, que tenham uma linguagem parecida, que tenham materiais... de dois funciona bem, você pode botar um na frente e outro aqui, ó, um em pé e outro deitadinho, um meio encaixadinho, um na frente do outro, que cria um ponto de interesse bonito. E bota ele também na mesma, voltado para a mesma posição. Então, assim, se botou um reto, você bota o outro reto na frente. Não bota um virado pro lado, outro virado pro outro, porque também não fica bonito. Não. Tá? Fica parecendo aquele ambiente bagunçado. E não é isso que a gente quer. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ficou, além de serem porta-retratos totalmente diferentes, eu não usaria, tá? Ou pelo menos usaria esses dois branquinhos iguais, junto com esse dourado, mas eles todos virados na mesma posição. Pode estar um mais pra frente ou mais pra trás, mas todos virados para a mesma posição. Porque quando você olha todos na mesma posição, de frente. Uma sensação de harmonia, que você não consegue ter essa sensação aí nessa imagem. Aqui é um exemplo de excesso, né? É um exemplo de bagunça. Não Desculpa, tá bem gente. bagunçado, tá até organizado assim, mas não tem muito... Mas dá a sensação de bagunça. Se você coloca uma prateleirinha um pouquinho acima e coloca as coisas no lugar certo, fica ótimo. É porque você perdeu até a área de trabalho na mesa, né? Você abre o notebook, você já não enxerga mais nada ali atrás. Não, então... e você também nem consegue entender as peças. Se você não parar realmente para olhar e observar cada peça separada, você não consegue entender elas. Elas estão se misturando. Ó, aí é mais um exemplo assim, as peças combinaram entre si, mas você, com esses livros, você ocupou a mesa toda de um jeito que o livro tapou também a máquina fotográfica que está atrás. E esses livros, por que você não coloca eles aqui embaixo? Ficaria perfeito. E tem a questão da funcionalidade do móvel, né, gente? Para que serve? Para que serve a mesa lateral, né? Para apoiar um copo, para até o celular. Apoiar, ela tem a função de ser um apoio. Então, se você ocupa toda a superfície, você perde essa função da mesinha lateral nesse caso, né? Então, assim, vamos tirar o excesso. Simplesmente poderia manter todas as peças, mas jogaria esses livros com esses vasinhos, poderia estar em cima do livro, aqui embaixo, e simplesmente o vaso com a máquina fotográfica aqui em cima. Já funcionaria super bem sem você fazer investimento.
Outro caso de proporção. Olha só que tá quase caindo. Esse aí tá... Esse tá crítico esse também. Tá absurdo, assim, né? Tá muito óbvio que tá errado, né? Então, Uma velhinha poderia ser menor, olha só, não precisaria as peças do ficaram lindas livro. juntas, combinaram super bem, combinaram com o estilo da mesa, combinou tudo. Só não está proporcional. Se essa mesa tivesse mais 20 centímetros pro lado, para cada lado, né, de diâmetro, ficaria perfeito. Agora, desse jeito aí, não funcionou, não deu certo. Né? Tá excessivo. Proporção. Isso aí. Esse aí é um exemplo bem clássico de erro. Esse aqui tá bem. Desculpa quem gosta das garrafas. As garrafas são ótimos elementos para serem usados na decoração. Ótimo artifício, barato, mas desse jeito que ficou, não faça não assim, funcionou. gente. Não fica bonito. Botou um em cada ponta, todos na mesma altura, não criou nenhum ponto de interesse de destaque e ficou cada uma de um tipo, uma flor diferente, todos os três na mesma altura e um espalhado, tá tudo espalhado na mesa, um aqui, um espaço outro espaço outro. Totalmente e aí assim, errado. gente, esse estilo de garrafa não conversa com esse estilo de garrafa, que não conversa com esse estilo de difusor, tá? Aqui tá tudo errado. Desculpa se alguém aí se identificou, mas tá tudo errado. Não façam isso. Daria para usar algumas dessas peças aqui nessa mesa? Daria. Juntava essas duas garrafas, fazia uma composição, bota num canto, botava o porta-retrato meio que na frente dessas duas garrafas e deixa o resto vazio. E essas duas da ponta estão quase caindo. Fora isso, né? Imagina uma pessoa passou aqui, bateu o braço, acabou. Deu M, não vai dar certo. Aqui outro exemplo de que não tá dando certo. A planta tá quase tombando o abajur e estão cobrindo um pouco da imagem, né? E tem um outro detalhe, gente. Essa mesa de carretel não combina com o estilo Murano. do vaso murano. Não, e nem a mesa de carretel tem um estilo e o vaso murano tem outro estilo. E os quadros que estão ali em cima tem outro estilo. Diferente, não tem nada com nada aí. Quando a gente fala de definir um estilo, não quer dizer que você tem que ser totalmente clássico ou totalmente industrial. Mas que pelo menos as peças, né, tenham essa conversa entre elas. Porque senão não fica legal, não. Isso era um pouco do que a gente queria trazer para vocês. Espero que a gente tenha conseguido sanar muitas das dúvidas de vocês. Mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida, manda pra gente, que a gente tenta... A gente mostra a imagem, a gente mostra a vocês as regrinhas, a gente fala pra vocês. Pode mandar o direct pra gente, que a gente vai fazer total questão de responder a cada um de vocês. Agora a gente quer que vocês peguem aí, vai lá onde vocês identificaram os erros dentro de casa e tenta rearrumar, às vezes pegar aquele objeto que tá lá no quarto, bota na sala pra dar uma mudada, ver essa questão das alturas, porta-retrato. Nossa, tem 3 aqui em casa que não tem nada a ver, bota um num lugar, outro no outro e outro em outro, bota num cômodo diferente e rearruma, bota um em cima do livro, dá uma alturinha, aproveita e tira aqueles livros que estão guardados lá dentro do armário e usa eles na decoração. Aproveitar e pedir a vocês, sabe o que? Faz um antes e depois, manda pra gente. Isso, pra gente ajudar vocês a serem inspiração para outras pessoas. Isso é muito bacana. A gente quando fez aquela live sobre detalhes de parede, uma das meninas que mandaram foto pra gente, foi tão bacana. Porque é legal a gente ver que de alguma forma a gente está ajudando a transformar a vida de vocês. Porque quando a gente transforma a casa de vocês, ainda que seja com pequenas dicas, a gente sabe que a gente está transformando a vida de vocês. Isso pra gente é ótimo, super prazeroso. Isso aí. E a gente está adorando fazer essas lives todos os sábados, ajudando vocês a sanar as dúvidas e ajudando também a vocês a melhorarem a vida aí dentro da sua casa, tá bom? Ó, um beijo enorme pra vocês. Obrigado por todo mundo que esteve aqui, por essa quase 1h30, né? Nós já estamos passando de 25 minutos da segunda live, do segundo período. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Isso. E a gente vai colocar... manda um e-mail pra vocês, que a gente também vai preparar o e-book, né? A gente está preparando o e-book de todas as lives que a gente está fazendo. Quem ainda não recebeu das anteriores, também se quiser, assiste o vídeo e depois pede que a gente manda o e-book das coisas, tá? Isso. Ó, beijo grande, ótimo sábado pra vocês. Tchauzinho. Tchau.